A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos. Daremos continuidade à leitura diária da Bíblia e hoje estaremos iniciando mais um livro, que é o livro 2 Reis. Primeiro capítulo. Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: Ide, e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, Tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele, e ele lhe disse: Que há que voltardes? E ele lhe disse: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E ele lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: Elias o tisbita. O fogo do céu consome 100 homens. Então lhes enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus. O rei disse: Desce. Mas ele respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu do céu e o consumiu a eles e aos seus 50. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, precioso aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitões de 50 com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com estes, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falaram. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá.
porquanto não tinha filho, o mais dos feitos de Acasias, que tinha feito porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Capítulo 2. Elias é levado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal e disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomara o teu senhor por ter cima da tua cabeça? E ele disse também: Eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por ter cima da tua cabeça? E ele disse também: Eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura perdistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Eliseu, o sucessor de Elias. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E travando os seus vestidos, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíram, e voltou-se e parou à banda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíram, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor teu Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra, e disseram-lhes: Eis que com os teus servos já 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar ao teu senhor. Pode ser que o elevaste o espírito do Senhor e o lançaste em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfatizar, e disse-lhe: Enviai. E enviaram os 50 homens, que o encontraram 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó. E disse-lhe: Eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Elias: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a habitação desta cidade,
como meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Traz-me uma salva nova e ponde nela sal. E lá trouxeram. E lá trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Sararei a estas águas, não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, são aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, os rapazes pequenos saíram da cidade e zombava dele, e dizia-lhe: Sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Capítulo 3. Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel. Em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizeram pecar Israel. Não se apartou deles. Então, Messa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de toda Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo, como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E eles disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com a marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um do servo do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ele, mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não rejeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, traz-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará eles os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes,
E todas as cidades escolhidas e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes d'água, e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cintos, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles, as águas vermelhas como sangue. E disseram: Isto é sangue? Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, moabitas. Porém, chegando eles no arraial de Israel, uns israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas, e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam e taparam todas as fontes das águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em quem a Arezete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou ao seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um. Ouça com atenção a palavra de Deus. Compartilhe, deixe o seu like. Envie esse vídeo para outras pessoas que não têm conhecimento da Bíblia Sagrada, para que ele também possa acompanhar os áudios. Então, que Deus abençoe e até a próxima leitura, em o nome de Jesus.